havendo um fim proveitoso, o Espírito Santo vem e manifesta. Estão entendendo? Ou seja, nós temos o Espírito Santo. Estes 9 dons que são do Espírito Santo. Esses 9 dons não são propriedade de homem algum. Embora às vezes apareça um que diz que ele tem os 9 dons do Espírito. Se são do Espírito, não são meus, né? Se eu uso o seu carro, eu não posso dizer esse carro aqui é meu. Não, eu estou usando, mas esse carro é dele, esse carro é dela. Assim, comigo acontece assim, que são frases bastante repetidas. É normal ou tem que ser prolongado? Não existe uma regra. Às vezes nós queremos colocar uma definição. Tem pessoas que zombam disso, né? Olha lá, você vai nessas igrejas, eles falam tudo a mesma coisa, como se fosse algo aprendido. Como se a liderança da igreja estivesse ensinando os membros uma oração em línguas. Então, o líder fala aquela língua, ensina a igreja e toda a igreja fala a língua do líder. Não é assim, irmão. É uma língua espiritual. É língua do Espírito. Você que ora, é a sua voz. Se for voz diferente, que é o problema. Aí é outro Espírito. Mas é a sua voz, é você orando. A mesma forma, quando o Espírito Santo leva você numa oração diferente, é a sua voz. É o Espírito Santo através de você, mas é a sua voz, é a sua pessoa. Você é o vaso que está sendo usado. Amém? Agora, olha aí, definição de línguas. É um falar sobrenatural numa língua não aprendida. Ou seja, você nunca estudou essa língua. E é um erro você querer que as pessoas orem em línguas e você fala, a língua agora repete. Não é assim, irmão. Então eu já vi isso. Olha lá, vão falando. E a pessoa fala, agora repete. Pronto, você está orando em línguas. Sinto muito, não é desse jeito não. Isso aí é um erro. Ok? O que você deve fazer? Olha, você tem convicção da sua salvação? Tem. Você tem certeza que você é salvo? Tem. Então abre a boca e ora em línguas. Como? Orando. Uma vez numa sala de aula, tinha um irmão que dizia, mas o que é tanto orar em línguas? Eu falei, você tem certeza que você é salvo? Claro que eu tenho. Então abre a boca e ora. Ele falou, como? Assim? Eu falei, você acabou de orar em línguas. Ele falou, como? Eu falei, você acabou de orar em línguas. Porque as pessoas esperam que para orar em línguas tem que torcer, tem que sentir arrepio, tem que acontecer algo sobrenatural. Não, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome falaram línguas. A única condição para alguém orar em línguas é ser salvo. Agora, não pensa que o fato de alguém orar em línguas o torna superior. Não é para competir. Irmão, você ora em línguas? Não, eu oro. Como se isso desse, né, uma condição de superioridade. Não é, irmãos, é para minha edificação, é para a sua edificação, apenas isso. É importante a oração em línguas. E é um falar sobrenatural, nem sempre entendida pelos ouvintes. Porque quando tem interpretação, a pessoa sabe o que está falando. Quando é num idioma que ela não conhece, vai num lugar e fala, quem está ouvindo sabe o que está falando. Mas normalmente nas igrejas, quando oramos em língua, ninguém entende. Depois nós vamos ver um versículo que fala disso. Porque em línguas nós falamos com Deus, não é com as pessoas. Eu não vou chegar para você, aí você fala em línguas também comigo, né? Não é. Que diálogo está tendo? A língua não é para conversação entre homens, não é para falar nada com as pessoas, é minha, é eu e Deus, eu e o Senhor. Aquele momento é um momento entre eu e Deus.
Porque em línguas a gente fala mistérios a Deus. Mas isso não pode acontecer assim, esporadicamente, por uma consagração, alguma coisa, a pessoa começar a falar em línguas com você e você responder para ela. Você, um diálogo em línguas. Olha, a gente não pode imitar o Espírito Santo, né? O que nós temos que entender é que se eu estou falando com você, se eu começar a orar em línguas aqui, você não está recebendo nada. Eu estou, você não. É isso que Paulo diz, olha, eu quando fui ter convosco, eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que 1000 numa língua que vocês não vão entender. Por quê? Essas 1000 palavras em línguas não vão trazer nenhuma edificação na sua vida, vai trazer na minha. Agora, pode acontecer, né, a gente está orando, de repente fala alguma coisa em língua, porque é um mover, depois volta ao português, mas não é que a gente fica o tempo todo orando em línguas para a pessoa. A pessoa vem pedir oração e a gente ora em línguas em cima dela. Ela não ouviu a sua oração, não recebeu a sua oração. Mas a pessoa pode orar em línguas e em seguida interpretar para você. Aí é diferente. Só a língua, por si só, não produz nada. Às vezes acontece, né, na pregação, o pregador, às vezes tem aquele enchimento do Espírito, ele dá uma rajada em línguas, mas depois volta para o português. Porque se a pessoa para a mensagem e começa a orar em línguas, está todo mundo lá. Ninguém está entendendo. Agora, quando o pregador fala em português, no nosso caso, as pessoas entendem. Olha, não é habilidade linguística. Não é que a pessoa é poliglota. Esse irmão tem um dom de línguas tremendo, ele fala 10 idiomas. Isso não é dom de línguas. Por quê? É a pessoa que tem facilidade de estudar diversos idiomas. Então ela fala o português, que é a língua dela, fala inglês, fala francês, fala alemão, fala japonês, hoje até, o mandarim, da China, pessoas estudando mandarim por causa do comércio com a China. Então, fala espanhol, fala italiano. A pessoa tem facilidade para aprender idiomas e falar essas línguas. Isso não é variedade de línguas. Pessoa que fala línguas que ela estudou não é a variedade de línguas. Ela fala diversas línguas, mas não é o dom do Espírito Santo. Ela estudou, tem facilidade para isso, então ela aprendeu as diversas línguas e ela fala. Essa variedade de línguas eu posso falar numa língua que eu não tenho conhecimento, mas a pessoa sabe que vai ser um alemão, um chinês. Pode sim. Mas se essa variedade de línguas é verificação própria? Não, variedade não, há línguas. Existem 2 tipos de línguas. Existem línguas estranhas, eu não sei, que é aquela língua nossa, de oração, de devocional, naquele momento do culto, em que nós estamos em adoração, ali eu posso orar em línguas. A variedade é uma manifestação do Espírito Santo, como diz aí em 1 Coríntios capítulo 12. Mas o propósito dessa variedade é? O propósito do Espírito Santo. Pode ser diversas coisas. Ministrar na vida de alguém. Eu soube no caso de um pastor que, conversando com um judeu, ele falando da vida dele, que era um homem simples, não tinha estudo, não tinha nada. Ele contando um pouco. Depois, na hora que ele foi orar, começou a orar em línguas. Não sabia por quê. Quando terminou, esse judeu falou: olha, se você não tivesse me contado um pouco da sua história e eu soubesse que você não tem estudo, eu não acreditaria no que eu ouvi, porque você acabou de falar no mais puro hebraico. Ele não tinha capacidade, não tinha estudado isso. Nesse caso aí não se encaixa um outro idioma? Sim, mas era variedade de línguas. Porque as línguas de edificação, o que confunde é que às vezes parece que as pessoas falam tudo a mesma coisa. Estão lá orando, a impressão. Já na variedade não.
Na diversidade, não. Então pode acontecer a pessoa orar diversos idiomas, né? Parecido com diversos idiomas, um som parecido com árabe, né? Com dialetos africanos, japonês. E quando eu já li esse texto a respeito das línguas, eu entendia que era dado essa qualidade para quando você for pregar, não tivesse como falasse um outro idioma, uma outra língua, se você usava eles na língua, para ser evangelizado. Também é isso, não só para isso, né? Porque existem diversas línguas, como eu falei, existe língua de guerra, existe língua de intercessão, existe língua de adoração. O próprio apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso vale, né? Então tem uma diferença entre a língua espiritual, individual, né? E essa variedade de línguas. A variedade é dom do Espírito Santo, ele manifesta. Lembra que nós estudamos para que servem as manifestações? Para um fim proveitoso. Ou seja, essa é prerrogativa do Espírito Santo. Há uma necessidade, né? Então ele intercede e leva a pessoa, ele manifesta e a pessoa começa a falar na língua para aquele propósito que o Espírito Santo tem. Não é propósito nosso, mas é um propósito do Espírito. Agora, essa língua individual, que não é essa variedade aqui, né? Eu aprendi, não sei se eu estou errado, porque a gente pode ficar orando no Espírito, sem falar, né? Também. Estou no culto, estou intercedendo, não precisa ficar. Eu posso estar no Espírito orando. Pode, e também pode falar audivelmente, não tem nenhum problema. Sim. Aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ordem e decência. Tá? Então, olha, não é a habilidade de falar em idiomas, ok? Olha aqui, ó, línguas em público. É um sinal para os incrédulos. Vamos lá em 1 Coríntios 14, 22. Nós lemos? Pode. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. E profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Então, olha, quando a igreja está reunida e começa a se orar em línguas, entra uma pessoa que não está habituada, ela se assusta ou não? Ela percebe que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Eu não sei como foi a sua experiência, mas a primeira vez que eu ouvi, eu tomei um susto. Só que aquilo eu queria saber o que era, né? Se as pessoas estão falando isso, por quê? Qual é o significado? Eu não entendia nada, eu nunca tinha aprendido sobre isso, né? Quando eu era religioso, frequentava a religião, essas coisas não eram ensinadas. Depois que a gente começa a entrar em contato com a Bíblia, com as coisas de Deus, aí começa uma série de manifestações, de coisas que nós não conhecíamos. Então eu queria saber o que era. Isso mostra que algo sobrenatural está acontecendo naquele lugar. Por isso que é um sinal para os incrédulos. Olha aí o 1 Coríntios 14, 5. Quem pode ler aí para nós? Portanto, quisera que todos vós falasseis em línguas, muito mais, porém, quem profetizar